continuidade, então, a segunda parte dessa aula que eu queria muito falar pra vocês é com relação a aprender idiomas de forma geral, né? Aqui a gente não tá falando de espanhol, a gente tá falando de forma geral. Porque acho que assim, que eu seria uma professora muito derrotada se vocês saíssem dessa experiência de ter língua estrangeira, porque eu sei que muitas vezes essa não é uma realidade da nossa escola, né? A gente tem contato com o inglês, mas não tem contato com outros idiomas e muitas vezes acaba não sabendo o que é aprender um idioma, não sabendo qual que é a relevância disso para nossa vida. E a relevância é infinita, né? Relevância profissional, né? Do din-din aqui que a gente gosta. Relevância estrutural mesmo do nosso cérebro, né? Existem várias pesquisas que demonstram como que nós ficamos mais inteligentes, melhoramos a nossa memória, enfim, quando aprendemos um idioma, né? Enfim, existem infinitos benefícios, né? Conhecer pessoas, conhecer nossa cultura, isso amplia a nossa visão de mundo, amplia nosso repertório sociocultural, nos ajuda a nos posicionar, a nos diferenciar, a entender quem nós somos na sociedade, pensando na nossa questão psicológica mesmo, né? Enfim, tudo isso é fundamental e nos faz crescer como pessoas. Então, o que eu falo sempre é que eu seria uma professora muito horrível se vocês assistissem todas essas aulas, tanto minha quanto da professora Letícia, e não saíssem daqui com a intenção de aprender um idioma, né? É óbvio que a gente visa muito nessa questão profissional, nessa questão estudantil. Vocês que estão estudando para entrar na universidade, a carreira acadêmica ela se constitui também quando a gente sabe um outro idioma. Vocês podem perguntar para qualquer pessoa. Primeiro que a prova de ingresso em qualquer programa de mestrado e doutorado exige uma segunda língua. E não só isso, mas a gente sabe que a universidade ela é formada muitas vezes por parâmetros e padrões bastante elitistas. Então é muito comum que os professores deem textos que estão escritos em outras línguas e muitas vezes despreocupados em encontrar traduções para esses textos. Então quem vai ter que encontrar isso é você. Então quanto mais você correr atrás disso desde já, isso vai ser um adianto. Eu falo que essas coisas são coisas que eu gostaria de ter ouvido lá quando eu comecei. Então, tudo isso que é aprender um idioma, quais são os recursos que nós dispomos hoje e quais são as ferramentas, então, que podem ser úteis para nós nesse aprendizado, né? Bom, eu acho que hoje a gente tem livros de uma maneira geral, né? Livros digitais, livros físicos, né? Uma coisa que eu sempre fazia e faço até hoje, eu sou rata de sebo, né? Então eu sempre vou em sebos. E assim eu ia contornando essas questões relacionadas à desigualdade social, porque a gente sabe que aprender um idioma no Brasil hoje é um privilégio, né? Ainda mais aprender um idioma que não seja o inglês é um privilégio maior ainda, né? Inglês e espanhol, porque a gente sabe que isso está muito restrito a uma elite ainda. Então, livros físicos e quais livros que a gente precisa mesmo para estudar? O que eu acho que é indispensável hoje para aprender um idioma é um dicionário, é uma boa gramática, certo? Uma gramática contextualizada, e um livro de conjugação, né? Porque os verbos, eles são o movimento da língua. Bom, YouTube é uma ferramenta super comum, super útil que a gente tem. Existem canais de professores de idiomas. Esses professores de idiomas muitas vezes proporcionam semanas, jornada do inglês, viagem à França e não sei o que. Enfim, e eles proporcionam semanas de estudo. Claro que é uma semana também para te demonstrar, para vender o peixe deles, é óbvio, né? A gente vive no capitalismo, precisa abrir o olho para essas coisas. Mas mesmo que vocês não deem continuidade a esses estudos, por causa que o preço é lá em cima, o importante é a gente estar em contato e também ser sagaz, sabe? Utilizar essas ferramentas para uma maneira também da gente se manter motivado, né? Ver que existem outras pessoas, ter contato com muitas vezes com esses professores que são nativos, enfim, tudo isso é um pouco da nossa sagacidade. A gente precisa saber usar isso e não virar refém disso. Bom, canais de palestra, né? TEDx, outros canais assim que tem de palestra, o BBVA, no caso do espanhol, canais oficiais, né? Por exemplo, de Ministério da Cultura, ou TVs, né, oficiais. No espanhol a gente tem a RTVE, por exemplo, que são canais. Então a gente tem que buscar, tá? Tô estudando italiano, quais são as principais redes televisivas da Itália? E começa a buscar esses canais no YouTube, ver o que eles produzem de conteúdo, curte lá, né? Quando fala curte, comenta, compartilha e começa a fazer parte e introduzir isso na nossa rotina. Spotify, por exemplo,
a gente pode usar para ouvir podcasts de como aprender idioma, podcasts do próprio idioma, né? Netflix, né, é uma ferramenta super legal, super importante, que a grande maioria das pessoas usam, a gente paga, né? São coisas que a gente paga para ter um mínimo de distração nesse mundo já tão cruel. Né? Então, por que a gente não usa isso também como uma ferramenta de estudo, já que os estudos estão tão mais caros? Mas temos que pensar que nós, como a gente é desprivilegiado socialmente, a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Então, assistir séries, documentários, filmes internacionais respectivos da língua que você está aprendendo é super interessante. Não só com relação não somente com relação a isso, mas também com relação aos podcasts e músicas de uma maneira geral, sempre tentar uma primeira vez utilizar, né, a nossa língua materna como a base do nosso estudo, né, como apoio para o nosso estudo, mas sempre depois se desvencilhar disso, né, se emancipar da nossa língua materna, se é que isso é possível, e começar a se desafiar. Bom, imersão, né? Imergir nesse idioma é fundamental. Pensar. Muitas vezes, uma maneira da gente se atualizar e tomar posse desses temas são por meio dos jornais mesmo, né? Por exemplo, pensando na Espanha, por exemplo, El País, El Clarín, até porque esses esses jornais, né, eles já estão, esses gêneros jornalísticos, muitas vezes eles já vêm segmentados. Então a gente pode correr atrás dos nossos interesses. É arte? Então a gente vai lá na seção de arte e lê tudo que tem sobre aquilo. De novo, é movimento, não é ficar parado, é movimento. Bom, falar idioma é poderoso, gente. É muito poderoso, poderosíssimo demais. Imagina, falar bem a nossa própria língua já é poderoso, então imagina falar idiomas é poderoso. Isso nos abre possibilidades financeiras, isso nos abre possibilidades de conhecimento e de vida. Enfim, usem isso ao favor de vocês. Usem isso mesmo e contem comigo para o que vocês precisarem. Queria então falar só rapidamente de alguns projetos que são projetos que nos possibilitam aprender idioma gratuitamente. Começando pelo CLAC, da UFRJ, que tem vários idiomas. Enfim, é um projeto que não é 100% gratuito, mas que tem bolsas. Então, o lance é sempre buscar as bolsas, né? Professora, não sei. Começa a seguir nas redes sociais. Começa a faz amizade com alguém que dá aula lá. Enfim, e vai tirando dessas oportunidades, né, oportunidades para ti, né, para você. O PLIC, que é o mesmo projeto, é um projeto super parecido com o CLAC, mas é o projeto da UERJ, também tem vários idiomas, gratuito ou com preço muito acessível, mas também tem a possibilidade de conseguir bolsas. E sempre busquem os institutos sempre de língua, né, que eu digo, os institutos de língua sempre oferecem bolsas, o Instituto Goethe, o Instituto Cervantes, o Instituto Ítalo Brasileiro, a Aliança Francesa, por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma escola também de francês que oferece bolsa, que é a Atual École. Todos esses lugares oferecem oportunidades, né? Bolsas, gente. Então liga, pergunta, se interessa, vai atrás. Então, cultura inglesa, enfim, outras escolas que vocês aí julgarem legais, né? Aplicativos também que a gente pode estar utilizando. Eu uso muito. Os três que eu mais uso é Duolingo, Memrise e Busuu. Uso todos os dias. São complementares, tá? A gente não pode dizer que dá para aprender o idioma por meio dos aplicativos, mas com certeza dá pra gente se aprimorar, né? Se aprimorar e treinar, e treinando e se expondo a esse conhecimento linguístico. Então é isso, gente. Falar língua é muito poderoso, falar idiomas é poderoso, ser poliglota é poderoso, falar a própria língua bem é poderoso. E o que eu mais desejo hoje, do fundo do meu coração, é que vocês sejam muito poderosos e que usem esse poder que vocês vão adquirir, que já têm, né? Só de estarem aqui no pré-vestibular social é uma prova que vocês já têm esse poder, que vocês usem isso para transformar o mundo, né? Isso é um desejo de todos os professores. Então é isso, obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa aula de hoje. Boas festas, tá? Feliz Natal, feliz Ano Novo para você, seus familiares. Cuidem-se, nada de fazer aglomeração. O coronavírus não acabou, né? A pandemia não acabou. Então é isso. Se cuidem bastante e continuem estudando.